cante, aleluia, eterna esperança, cante, aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Está acabando. Estava tão bom. Todo intervalinho, um golinho de suco de capim santo com maracujá. Coisa boa demais. Cumprimento dos irmãos, vendo o povo de Deus reunido, estudando a palavra do Senhor. Gente compartilhando experiências. Que coisa maravilhosa. Irmãos, obrigado. Obrigado por me darem o privilégio de participar disso. Eu e minha esposa estamos muito honrados e muito agradecidos. Pode chamar a hora que for, tá bom? A gente arruma um jeito de conseguir uma liberação lá e estar aqui com vocês. Aproveito, imaginando que vai ficar gravado aqui, e registro meu agradecimento ao Instituto Presbiteriano de Educação, a escola onde eu trabalho como capelão, que tem uma visão de reino muito bonita e me liberou lá das minhas funções para que eu pudesse estar aqui com vocês. Então, são 2 dias e 3 dias de trabalho, dos quais eu fui dispensado para estar aqui com vocês, e eu louvo a Deus por isso. Vamos lá então, meus queridos. Nós já falamos até agora, na primeira palestra, dentro do tema Os Filhos do Reino e o Império das Trevas. Na primeira palestra nós falamos Satanás, a antiga serpente, e como ele está em luta com a descendência da mulher, uma vez que ele não pode alcançar o menino que vai governar as nações com cetro de ferro, porque ele foi tomado para Deus. Então, não podendo atacar diretamente o Senhor Jesus Cristo, o diabo se dedica a atacar a igreja, os filhos do reino, e nós vimos isso na primeira palestra. Na segunda palestra, nós vimos que ele chamou 2 ajudantes. Primeiro, a besta que emerge da terra, um falso profeta, uma besta que emerge do mar, e depois uma besta que emerge da terra. O poderio das nações, poder político, poder militar, poder de governo, e também o poder da falsa religião, da mentira, da falsa doutrina. Essas coisas são aliadas do dragão para que os filhos do reino de Deus sejam perseguidos, sejam atormentados. Nesta última palavra, nós vamos falar a respeito do terceiro aliado do dragão, que é a Babilônia, a grande meretriz. E esse texto encontra-se no livro do Apocalipse, também no capítulo de número 17. Por ora, eu quero destacar apenas para você o versículo 5, que veio uma mostra, um dos 7 anjos veio até João e foi mostrar a ele o julgamento desta grande meretriz. Então, o anjo transporta em espírito e ele vê uma mulher, verso 3, montada numa besta escarlate, vermelha, repleta de blasfêmias, e na fronte, na testa desta mulher, encontra-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esse é o terceiro aliado do dragão. E nós vamos estudar este texto nesta hora. Antes, porém, vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós. Pai Celestial, mais uma vez te engrandecemos, porque Tu és aquele que tem toda a história em Tuas mãos. Nada acontece se não for debaixo do Teu querer, do Teu plano soberano, e nós te bendizemos por isso. E agora suplicamos a assistência de Teu Espírito para que possamos compreender a Tua palavra, nos alegrarmos nela, termos o nosso coração fortalecido, preenchido com esperança, e os nossos olhos atentos, ó Deus, para as armadilhas do nosso inimigo, para que possamos resistir fielmente até o dia do Teu retorno. Nós pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Babilônia é o quarto aliado. O primeiro é o dragão, descrito em Apocalipse 12:3, um símbolo do próprio Satanás. O segundo é a besta que emerge do mar, descrito em Apocalipse 13:1. Depois nós temos o falso profeta, ou a besta que emerge da terra, descrito em Apocalipse 13:11. E por fim agora, a Babilônia, a grande meretriz, descrita em Apocalipse 17, verso 4. Só tem um problema aqui.
Babilônia? Como assim? Porque na época em que João escreveu o livro do Apocalipse, a Babilônia estava a 7 palmos debaixo da terra por mais de 400 anos. Babilônia, imagina! Irmãos, quando os persas derrotaram a Babilônia, no ano 539 a.C., eles assumiram o domínio daquela cidade. No entanto, quando os gregos destruíram tudo, eles, de fato, aniquilaram a cidade, arrasaram a cidade. E por cerca de 400 anos, quando João está escrevendo isso, ele escreve por volta do ano 95 da era cristã, e a destruição da Babilônia acontece por volta do ano 330 a.C., 420 anos depois. A cidade da Babilônia estava completamente destruída. Como Pedro, ou melhor, como João vai falar a respeito do inimigo, do aliado do inimigo, da grande meretriz, ressuscitando, trazendo do fundo do baú a imagem de uma cidade que está debaixo de terra. Isso é tão sério que foi o arqueólogo alemão Robert Koldewey, no ano de 1879, que descobriu onde é que estava a Babilônia. Você imagina? Deus disse que destruiria a Babilônia, nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, e cumpriu essa profecia, e a Babilônia ficou enterrada. Enciclopédias da Idade Média registram no verbete Babilônia a ideia de uma cidade mitológica que consta na Bíblia, mas que ninguém localizou ainda. E nós só sabemos, de fato, a sua localização agora, porque no ano de 1879, um arqueólogo alemão está passeando ali pela região do Iraque e encontra alguns tijolos com inscrições em escrita cuneiforme que marcavam o nome de Nabucodonosor. E ele pergunta então para o beduíno que construía seu barraco com aqueles tijolos: onde você conseguiu esse tijolo? Ele falou: no brejão que tem ali para o lado. E quando ele vai até esse brejão, ele encontra dezenas de milhares de tijolos e descobre as ruínas da antiga Babilônia. Ele não esperava encontrar nada lá, porque a Bíblia diz, e outros documentos históricos, que a Babilônia era nas margens do rio Eufrates. E os arqueólogos estavam procurando a Babilônia nas margens do rio Eufrates. Só que o curso do rio mudou. E a Babilônia agora estava a quilômetros do atual curso do rio Eufrates. Por isso que ninguém achava. Essa era a Babilônia, enterrada, esquecida. E ela já estava nessa condição nos dias em que João escreveu o livro do Apocalipse. Então vem a pergunta, mas por que ele está falando de Babilônia? Bom, toda essa história cumpriu uma profecia de Jeremias. Deus dizendo para o povo de Judá: eu vou pleitear a tua causa, eu vou te vingar da vingança que se tomou contra ti. Quem foi o instrumento de Deus para a disciplina do povo de Judá? Foram os babilônicos. Só que eles se excederam. Só que eles foram maldosos. Eles arrasaram a cidade. E então Deus vai tomar vingança daqueles que vingaram. E então Deus diz: morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. E isso se cumpriu. E no dia que João chega e fala assim: então, vai buscar um aliado, uma besta que emerge do mar. Leopardo misturado com urso, misturado com leão. Uma besta que emerge da terra, um falso profeta que faz sinais. Todo mundo entendeu. Mas a Babilônia? A Babilônia já era. Só que não. Porque ela é apresentada aqui como uma grande meretriz, mãe de prostituições, um inimigo temível. E aqui então, nós precisamos fazer um resgate para entender por que a Babilônia é tão importante assim no livro do Apocalipse. Começa lá em Gênesis 1:27, mas eu vou acabar hoje, fique tranquilo. Gênesis 1:27, Deus chega para o primeiro casal e diz para eles assim: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. A ideia é que Deus queria que o homem e a mulher espalhassem a sua imagem por todo o planeta. Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E Deus queria povoar o planeta com aqueles que carregam a sua imagem e semelhança. Então, gente, bora trabalhar. Façam filhos, encham a terra. Só que eles desobedeceram a Deus. E aquela imagem ficou arranhada. E o pecado se multiplica. E o pecado está aumentando a tal ponto que Deus diz:
precisa interferir. Claro que interferir é uma palavra um pouco pobre para descrever a situação. Tudo estava debaixo do controle soberano de Deus o tempo todo. Mas Deus age na história de tal forma que o pecado não obtenha a vantagem definitiva. E ele contém o pecado nos dias de Noé, restringe a ação do mal e dá um recomeço para a humanidade. E agora, novamente, depois do dilúvio, a raça humana vai prosseguir. E Deus então chama Noé e abençoa Noé e os seus filhos. E o que é que Deus diz para Noé e os seus filhos? Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Ou seja, meu plano para vocês encherem a terra continua. O Adão pecou, o pecado entrou, as coisas começaram a piorar, eu estou contendo a maldade no mundo, estou dando um recomeço aqui, mas o plano continua o mesmo. O que a gente vê é que dentro da descendência de Noé, ele tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E os filhos de Jafé estão listados lá em Gênesis 10, verso 2, e os filhos de Cã estão listados em Gênesis 10, verso 6. Lembre-se que Cã foi aquele que viu o seu pai nu, embriagado, e por conta disso acabou recebendo uma censura e uma maldição da parte de Noé. Então você sabe que a linhagem da serpente, os descendentes da raça humana que estão comprometidos com a serpente, como esteve Caim, como esteve Ismael, como esteve Esaú, são agora representados em Cã e em Canaã. E dentre os descendentes de Cã, tem os filhos de Cuxi, no verso 7 de Gênesis 10. E Cuxi gerou a Nimrod, é o destaque aí. E esse Nimrod começou a reinar em Babel. Ou seja, a cidade da Babilônia está sendo governada por alguém da descendência de Noé, passando por Cã, a linhagem amaldiçoada. Babel, portanto, é um exemplo de uma cidade governada por alguém cujos planos são opostos a Deus. E isso se verifica muito rapidamente. Aqui a gente tem a árvore genealógica, né? Noé passa por Cã, passa por Cuxi, chegamos em Nimrod. Nimrod é neto de Cã, neto do filho amaldiçoado de Noé. E fica bem claro que ele não está interessado em, ao reinar sobre Babel, fazer a vontade de Deus. O texto de Gênesis 11 vai nos contar alguns detalhes sutis que mostram isso. É um pouco difícil de perceber isso sem a ajuda de bons comentários, mas mostrando assim, creio que vai ser simples de entendermos. Eles partiram do Oriente, e a ideia de partir do Oriente no livro de Gênesis indica uma coisa ruim. Partir do Oriente, abandonar o Oriente é basicamente um jeito de dizer que eles estão se afastando de Deus. Pastor, mas como isso? Você vai ler que quando o homem foi expulso do jardim do Éden, Gênesis 3:24, Deus colocou querubins ao oriente do jardim. E então ele guardava o caminho da árvore da vida, mas o oriente é uma representação do lugar onde Deus está. E quando Caim se retira da presença do Senhor, ele vai habitar ao oriente do Éden, fugindo de Deus, indo na direção do Oriente. Quando você vê Deus mandando construir o tabernáculo nos tempos de Moisés, Deus faz com que o tabernáculo seja a representação do jardim do Éden, perdido no dilúvio. E do mesmo jeito que na entrada do jardim do Éden havia querubins guardando, e essa entrada era na direção do Oriente, na entrada do tabernáculo existem véus com querubins estampados, e a porta do tabernáculo aponta para a direção do Oriente. Então quem quer ir até Deus, no início do livro de Gênesis, vai para o Oriente, e eles estão fugindo. Eles estão indo na contramão, os descendentes de Noé, governados por Nimrod. E lá eles habitam. E ali habitando, eles então saem do Monte Ararat, onde a Arca da Aliança descansou depois do dilúvio, e se estabelecem na Mesopotâmia. E nessa planície entre os rios Tigre e Eufrates, eles ficam. E eles dizem assim, nós vamos ficar aqui, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Mas não foi isso que Deus mandou fazer? Deus não disse, encham a terra. Só que agora um descendente de Noé, da linhagem amaldiçoada de Cã, Nimrod, reina em Babel, e diz, eu estou me afastando de Deus, eu estou indo na direção do Oriente. E eu vou ficar aqui, eu não vou encher a terra coisa nenhuma.
O que nós estamos percebendo aqui, portanto, é mais uma atitude de rebelião da raça humana, da semente da serpente, da descendência da serpente dentro da humanidade, voltando-se contra o plano do Senhor. E aí, então você vê o discurso: vinde, façamos, vinde, edifiquemos. É curioso porque estas palavras refletem o plano de Deus lá no Jardim do Éden. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você percebe que há um paralelo verbal aqui? Há a tentativa de surrupiar a glória de Deus. Há a tentativa de fazer de si mesmos Deus. Fugirem de Deus na direção do Oriente. Não se espalharem, nós vamos ficar aqui. Projetos pessoais e não os projetos de Deus. Rivalizando com o Senhor. Nós aqui estamos fazendo a nossa própria história. E isso fica ainda mais claro em outras palavras do texto. Edifiquemos para nós uma cidade e tornemos célebre o nosso nome. Tratam-se de planos humanos que rivalizam com os planos divinos. Planos humanos de Nimrod, da descendência de Cã, da linhagem amaldiçoada, comprometida com a serpente. Começa a fazer um pouco de sentido porque que essa história de Babel e Babilônia vai acabar sendo usada lá no livro do Apocalipse como símbolo de um aliado de Satanás para perseguir a igreja, porque esse pessoal, quando começou a construir Babel, já estava fechado com a serpente. Já tinham dito: Deus, os seus planos não nos interessam, nós temos a nossa própria agenda. E eles então queriam fazer uma torre cujo topo chegasse até os céus. Havia uma conotação religiosa nisso, sem dúvida alguma, e era a ideia de nosso contato com o mundo criado, nossa religiosidade, nossa fé, nossa adoração, está totalmente focada em nós mesmos. E aqui então nós percebemos que Babel, a Torre de Babel, já é um exemplo muito primitivo, muito no início da história da ideia da oposição a Deus. Os arqueólogos estimam que a torre seja algo parecido com isso aí. Não é aquela torre que parece uma torre de Pisa, toda redonda, sabe, cheio de apartamentos no meio do caminho. Não era, não. Eles não tinham tecnologia para isso naquela época. Era uma torre de tijolos maciços. Não tem nada no meio desse prédio, só tijolo. Tijolo bem fervido, né, bem cozido. E então ele é empilhado e o prédio é todo maciço. Não tem nenhum compartimento interno. E nós sabemos disso por conta de algumas evidências. Essa escultura em pedra foi descoberta há pouco tempo, por volta de 2017, e parece ser uma das evidências da Torre de Babel. E isso se encaixa muito bem com algumas evidências arqueológicas. Esse tipo de construção é chamado de zigurate e é uma espécie de reconstrução de ruínas que existem até hoje para serem visitadas lá no Oriente Médio. Às vezes, esse material é, em parte, uma reconstrução, às vezes é, em parte, a escavação de algumas ruínas. Mas o que você consegue perceber é que são estruturas em que, amontoando tijolos, as pessoas estavam dizendo: nós vamos ficar aqui, vamos gastar uma energia tremenda para não nos tirar nem daqui, para que aqui o nosso nome se faça glorioso, para que aqui se veja como nós somos importantes, para que aqui a gente se estabeleça e nós vamos chegar ao céu do nosso jeito de Deus. O curioso é que eles queriam subir até o céu. E o texto de Gênesis diz que Deus teve que descer para ver o que eles estavam fazendo. Eles estão achando que estão subindo e estão indo muito lá para cima. Deus fala assim: vou ter que ver o que esses bobos estão fazendo, deixa eu descer. Porque Deus é muito maior do que eles. E uma das coisas maravilhosas no livro do Apocalipse é que nós já falamos sobre isso. O dragão já foi expulso do céu. O cordeiro já venceu. Tudo que ele está fazendo com a igreja é porque lhe foi dado. Mas a igreja recebeu recursos, ela vai resistir firme. E nós vemos então um inimigo que é real, que é perigoso, que devemos evitar, mas que está contido debaixo da soberana ação de Deus, e os seus limites são claros. E aqui na história de Babel nós vemos uma torre que todo mundo quer subir, mas Deus está olhando lá de cima e falando: eu vou ter que descer para resolver esse negócio. E aí então, Deus fala: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Surgem as diversas linguagens, diversos idiomas, e Deus dali os dispersa pela superfície da terra. Veja que esse é o terceiro grande ato de julgamento de Deus no livro. Tem a palavra final.
primeiro grande ato de julgamento amoroso de Deus é quando o homem e a mulher são expulsos do jardim do Éden. Se eles voltam e comem da árvore da vida naquela condição caída, eles permaneceriam eternamente separados de Deus. Então, quando Deus exerce o seu juízo e os expulsa, eles estão sendo alcançados pela misericórdia de Deus, porque Deus está deixando aberta a janela de oportunidade para a redenção. O segundo grande ato de julgamento é o dilúvio, quando Deus contém a maldade, reseta a história e recomeça tudo com os filhos de Noé. E o terceiro ato de julgamento aqui é em relação à Torre de Babel, quando Deus não permite que a humanidade se concentre nos seus próprios projetos, mas ele diz: vocês vão fazer o que eu estou querendo e eu vou misturar a linguagem de vocês para vocês se dispersarem. E foi o que aconteceu. Mas com isso, a ideia de Babilônia assume na Bíblia, dali para frente, uma conotação sinônima de uma forma de pensamento oposto a Deus. Uma filosofia de vida arrogante e orgulhosa que despreza a Deus. Nós não queremos saber dos teus planos. O Senhor mandou espalhar, a gente quer juntar. O Senhor falou do seu jeito, a gente falou do nosso jeito. É para o nosso nome ser famoso e não para a sua glória ser manifesta. E pronto. Dali para frente, Babilônia carrega essa conotação. De fato, lá naquela região, se estabeleceram coisas que são notáveis até os dias de hoje. É por ali, em volta de Babel, que surgem coisas que nós usamos até hoje. Você dá uma olhada na sua mão, assim, não é profecia, não vai precisar abraçar o colega do lado, pode ficar tranquilo que é Conferência da Fé Reformada. Fica na paz. Mas cada dedo do seu tem 3 partezinhas, não tem? Você consegue enxergar? Aí se você pegar o seu polegar e contar 1, 2, 3, depois o outro dedo, 4, 5, 6, depois o outro dedo, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Surge a dúzia. A dúzia começou assim, quando a pessoa vai contar, usando o dedão para contar cada partezinha dos dedos. Sobram 4 dedos para você contar com o dedão, cada um tem 3 partes, 3 vezes 4, 12, surgiu a dúzia. Ok? Só que você faz isso com essa mão aqui, e aí você vai contando quantas vezes você fez isso nessa mão aqui. Então você faz, conta o dedão, número 1. Você fez mais 12, 2. Mais 12, 3. Mais 12, 4. Mais 12, 5. 5 vezes 12, 60. Sabe quem inventou isso? Foi o pessoal lá da Babilônia. E é daí que surge a nossa hora de 60 minutos. É daí que surge o círculo de 360 graus. Surgem coisas que mostram a habilidade daquele povo, a sua tecnologia, a sua inteligência. Nós não estamos falando de gente que é bobinha, não. Nós estamos falando de uma tecnologia, de um povo que se vangloria de suas capacidades. Cada vez mais são descobertos tabletes de argila lá naquela região que mostram que eles conheciam teoremas matemáticos muito complexos. Eles tinham conhecimento de astronomia muito profundos. E esse povo está dizendo para Deus: a gente se vira sozinho. Nós temos a nossa agenda. Nós temos o nosso caminho. Foi esse povo, lá na Babilônia, claro, muitos e muitos séculos depois. Mas aquele povo, daquele lugar, que Deus chamou para disciplinar o seu povo de Judá, quando caiu em idolatria. Os babilônicos que vieram até Jerusalém, destruíram o templo de Salomão, que a gente tem ouvido falar dele aqui na palestra do reverendo Emílio. E aí então Deus usa os babilônicos para ser um instrumento de juízo, de disciplina divino sobre o povo de Judá. É curioso isso, não é? Deus usa até aqueles que se opõem a ele. Deus usou a maldade dos irmãos de José. Deus usou Judas Iscariotes. Eu não tenho raiva do Judas, não. Falar, cara, você prestou um serviço, precisava fazer aquilo. Não fiquei satisfeito de ver meu Cristo sofrer. Mas você estava trabalhando para Deus. Não foi isso que Jesus disse? O que você tem que fazer? Vai fazer depressa? Quando, no final da história do livro de Jó, você percebe que Deus é glorificado porque Jó temeu a Deus e mostrou que Deus é digno de ser amado e de ser temido, você não percebe o quanto o diabo nessa história trabalhou para Deus no fim das contas? E é curioso isso. A Babilônia trabalhou para Deus na disciplina do povo de Judá. Foram até lá, tiraram os judeus, levaram para a Babilônia, mas se excederam. E
desafiaram a Deus. Eles levam o povo para lá e o povo não quer cantar, porque eles estão entristecidos, eles sabem, Deus está irado contra eles. Eles pegaram as harpas que eles usavam para cantar os cânticos de Sião, aquelas músicas que falavam das glórias de Jerusalém. Você canta alguns dos cânticos de Sião até hoje, sabia? Quando você canta assim, grande é o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, o seu santo monte, é a alegria de toda a terra. Salmo 48, isso é um cântico de Sião. É um cântico que diz assim, a montanha de Deus é o melhor lugar do universo. Só que os babilônicos, que foram chamados para irem até a montanha de Deus, o melhor lugar do universo, e tirarem dali os judeus que estavam em pecado, debochavam. Eles chegavam para os judeus lá no cativeiro e falavam assim, canta aí uma música daquelas que você canta sobre Jerusalém. Gente, maldade. Por quê? Porque foram eles que destruíram Jerusalém. E agora você que destruiu Jerusalém pede para eu cantar aqui uma música sobre Jerusalém para te divertir? É por isso que o salmista fala, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, eu quero que a língua grude no céu da boca. Eu prefiro ficar com a língua travada do que cantar a música de Deus para esses babilônicos debocharem do meu Senhor. Eu não quero ter dedo para dedilhar a harpa, não, que eu quero que se resseque a minha mão direita, se eu for usar o meu dedo para dedilhar essas canções, para que Deus seja debochado na vida desses babilônicos. Percebe como os babilônicos são uma pedra no sapato recorrente? Esses caras estão o tempo todo aqui representando o inimigo, representando a oposição a Deus. E aí chega um tal de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que ele leva os judeus para a sua cidade da Babilônia. Eu fiquei chocado uma vez quando meu professor de música contou que Napoleão Bonaparte foi até a Alemanha e viu um teto de um teatro muito bonito. E Napoleão Bonaparte disse assim, gostei do teto, recorta, leva para a França. Você já pensou? Que coisa absurda. Gostei do teto do teatro, corta e leva. Pois Nabucodonosor era assim. Onde ele passava, aquilo que ele gostava, ele levava para a Babilônia. Primeira vez que ele passou em Jerusalém, quando ele já estava no domínio do Império Babilônico, do novo Império Babilônico, ele encontrou lá alguns meninos. Daniel, seus 3 amigos. Falou, gostei desses meninos, leva lá para a minha corte. Tudo que era bom era levado para a Babilônia. Passa mais um pouquinho, ele chega novamente a Jerusalém, 8 anos mais tarde, leva Ezequiel e mais um tanto de gente. E depois ele leva todos os outros tesouros do templo. E está tudo lá na Babilônia. Babilônia é a cidade cosmopolita, é a grande capital do mundo naquela época. É um lugar que tem de tudo, todo tipo de especiaria, todo tipo de comércio, todo tipo de manifestação artística, todo tipo de coisa que você quiser encontrar. Os deslumbres do mundo estão disponíveis na Babilônia, mas são os deslumbres de um mundo oposto a Deus. São os deslumbres de um mundo que jaz no maligno. Está começando a fazer sentido porque que a Babilônia é o inimigo, lá no Apocalipse, capítulo 17? E aí, o Nabucodonosor, que construiu essa cidade, começa a se vangloriar. Não é uma justificativa, mas é uma explicação. Vocês já ouviram falar das 7 maravilhas do mundo antigo? Só sobraram as pirâmides do Egito de pé, né? Mas tem o farol de Alexandria, o Colosso de Rhodes, o Templo de Artemis e os jardins suspensos da Babilônia. Nessa foto que está aí atrás, Nabucodonosor, numa recriação artística, está nos jardins suspensos da Babilônia. Eu tive a chance de ver uma tabuinha de escrita cuneiforme descrevendo as motivações por trás dos jardins suspensos da Babilônia. Entre as muitas esposas que Nabucodonosor trouxe para desposar, vindas de diversas nações conquistadas, uma vinha de um lugar onde tinha muita montanha. E lá na Babilônia não tinha montanha, parecia o caminho para Létero, só planície. Estou usando exemplo contextualizado. Aí então, não tinha montanha. E aí a moça chegou e falou assim, benzinho, eu queria tanto uma montanha. Falou, não tem problema, eu faço uma para você. E aí ele fez um zigurate para arborizar jardim suspenso da Babilônia. Mas é deserto, como é que vai botar uma árvore lá em cima para ficar montanha verdinha igual na Terra da Moça? Não, eu vou fazer um sistema de transporte de água. Mas como? Você não conhece energia elétrica? Não, eu tenho tecnologia para isso.
Eu sou de um lugar onde a gente aprendeu a contar, fez o sistema de dúzias, fez o sistema de base 60, a hora, o minuto. Aqui tem café no bule, gente. E o Nabucodonosor faz os jardins suspensos da Babilônia. E ele faz um zigurate para adorar o seu Deus, possivelmente no mesmíssimo lugar onde foi construída antes a Torre de Babel. E uma hora ele para. Lembra de Salomão, cuja glória, cujo rei, é o rei que a rainha de Sabá veio para ver? Esse aqui é o reino rival ao reino de Salomão. É o reino das trevas. E esse rei aqui, ao invés de apontar para Cristo, aquele que é maior do que Salomão, aquele que tem a sabedoria de Deus, esse rei bate no peito e fala de si, porque ele é das trevas. E lá em Daniel capítulo 30, o rei disse assim: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a glória da minha majestade? Eu consigo entender, é uma explicação. O cara tinha algum motivo para se vangloriar, mas diante de Deus ele não podia fazer isso. Diante de Deus ninguém pode fazer isso. E aí, então, Deus chega para ele e manda dizer: já tirei de você o reino. Você vai ser expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. E fartiam comer erva como os bois e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. Cresceram as unhas, cresceram os cabelos, cresceram a barba, e virou um bicho do mato morando na floresta por 7 anos. E todas as evidências arqueológicas sugerem que isso de fato aconteceu. Há registros na Babilônia que camuflam um certo sumiço do rei Nabucodonosor por um período de 7 anos. Para quê? Para você saber, a Babilônia de fato é um império das trevas, é um reino que rivaliza com o reino de Deus, mas calma, está tudo sob controle, porque Deus é o dono de toda a verdade, de toda a justiça, de todo o poder. Quem é Nabucodonosor? Percebe? E aí então, fechamento da história em Daniel capítulo 4 vai dizer: você vai ser expulso para que você aprenda que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E de fato, depois que Nabucodonosor volta a si, recupera a sua humanidade, ele baixa um decreto para que Deus seja cultuado. E aí? O que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que a gente está na Babilônia, sabia? A gente está na Babilônia. A gente está num mundo que jaz no maligno. A gente está num mundo onde as pessoas estão trabalhando muitas vezes no interesse do dragão e não do cordeiro. E por mais que a gente saiba que o cordeiro já governa e já domina, nós sabemos que ainda temos lutas diante de nós. E isso foi ilustrado pelo profeta Jeremias. Quando o povo de Judá foi para o cativeiro na Babilônia, Jeremias chegou a dizer para os cativos, para os exilados que foram deportados. Verso 5 do capítulo 29. Edifiquem casas e habitem nelas, plantem pomares, comam o seu fruto, tomem esposas, gerem filhos. Multipliquem-se aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu vos desterrei e orem pela Babilônia ao Senhor, porque quando a Babilônia tiver paz, vocês terão paz. Não é um negócio doido? Eles foram para a Babilônia, os babilônicos estão mandando eles cantarem os cânticos de Sião, eles estão debochando de Deus, e Deus está falando assim: calma, eu sei que você está na Babilônia, mas cuida da sua vida, constrói a sua casa, ergue a sua família, que vai chegar a hora que eu vou tirar você daí. E procure a paz onde você estiver, brilhe a sua luz aí onde você estiver, porque eu vou abençoar você. Eu sei que você está na Babilônia, mas eu estou cuidando de você. Então eles estavam na Babilônia. Só que teve um problema, chegou a hora de voltar da Babilônia para reconstruir o templo. E aí o judeu já estava meio acostumado, sabe? A lodinha estava indo bem, estava com um cliente bom. E aí ele já não estava querendo deixar a Babilônia para voltar para construir o templo do Senhor. Ele já estava tão ajeitadinho no reino de Nabucodonosor, o que ele ia fazer lá em Jerusalém no reino de Jeová? E aí que está o problema. E é nessa hora que a Babilônia se torna uma inimiga. Quando a gente quer juntar tesouros nesse mundo e não servir a Deus para juntar tesouros que a traça não pode comer, que a ferrugem não pode correr, que o ladrão não vai escavar e não vai roubar. E aí então, que Jeremias também vai dizer: fujam do meio da Babilônia e saiam da terra dos caldeus. Profeta bipolar? Não. Profeta não sabe o que quer? Claro que sabe. Vocês foram para a Babilônia. Trabalhem, façam a família, criem seus filhos, sirvam a Deus,
procurem o bem da cidade. Só que agora chegou a hora de vir embora. Volta. Ah, mas a Babilônia agora está tão quentinha. A Babilônia agora está tão interessante. Não, não. O seu reino não é a Babilônia. O seu reino é o reino de Deus. Você não é um filho das trevas. Você pertence ao reino da luz. Volta. Percebeu o problema da Babilônia? Não tem jeito de escapar. Nós estamos no mundo. A gente precisa fazer com que a nossa luz brilhe nesse mundo para a glória de Deus. Precisamos viver aqui para a glória de Deus. Fazer o plano de Deus no meio de um mundo que jaz no maligno. É a nossa missão. Mas se a gente estiver confortável demais aqui, se a gente começar a se deixar seduzir pelo progresso que nós tivemos aqui, se o nosso tesouro for colocado nas coisas desse mundo, aí nós ultrapassamos o limite de segurança. O mesmo profeta que manda eles irem e tocarem a vida, manda eles voltarem. Então, esse é o problema da Babilônia. Olha só, Pedro, na primeira carta de Pedro, ele diz assim, um pouco antes do livro do Apocalipse, a data. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Pedro está falando de Roma, nós todos sabemos. Mas ele resolve chamar Roma de Babilônia. Por quê? Porque se a Babilônia era a sede do Império Babilônico, Roma era a sede do Império Romano. E nos dias de João, o Império Romano é que seduzia, é que oferecia tantos prazeres, é que oferecia a sua sedução, é que encantava os olhos das pessoas. E esse era o problema. Elas precisavam entender, o meu reino não é deste mundo. Eu estou servindo ao reino de Deus e não ao reino de César. Eu estou servindo a Cristo e não a Nabucodonosor. Eu não estou servindo a Nero ou a Domiciano ou a quem quer que seja. Eu não sou deste mundo. Eu estou na Babilônia. E eu preciso tomar cuidado com isso. E aí então, lá no capítulo 17 de Apocalipse, a Babilônia é apresentada como a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Se Nabucodonosor levava um pouco de tudo que o mundo tinha a oferecer de bom, ou melhor, de bom aos olhos do mundo, lá para a Babilônia, Roma não era muito diferente. E este mundo também não é muito diferente. Como tem coisas aprazíveis neste mundo que são lícitas, mas como existem coisas que não são lícitas e mesmo assim nos tentam para que sejamos desviados dos planos do Senhor. E é curioso, meus queridos, porque aqui também nós encontramos um espaço para a mistificação das coisas. Alguns de vocês são novos demais para isso, mas acho que alguns de vocês conheceram um tal de Saddam Hussein. Lembram dele? Ele era o comandante do Iraque. E a Babilônia antiga, aquela que foi desenterrada, fica no Iraque até hoje. E o Saddam Hussein resolveu dizer que ele era um descendente direto do Nabucodonosor. E ele espalhou outdoors pela Babilônia, dizendo que ele era a linhagem do Nabucodonosor. E ele então começou a trabalhar com a ideia de que se Nabucodonosor aparecia com arco e flecha, andando em carruagens, com cavalo e matando leões, ele agora com seus mísseis, helicópteros e navios de guerra, era o novo Nabucodonosor. Você consegue imaginar o pessoal que fez uma interpretação meio fantasiosa de Apocalipse, falando, Babilônia, Babilônia, grande meretriz, é agora! Principalmente depois que inventaram o chip subcutâneo e ainda tem o Rei Leão e aquelas coisas do Walt Disney. Aí fechou a conta, não foi? Não é? Mas a questão é, não foi o Saddam Hussein que trouxe a Babilônia, ela já estava aí, gente. Ela não morreu nunca. Ela começou em Gênesis 11 e está aqui o tempo inteiro, entre nós. Trocando de nome só de vez em quando. Mas ela está aí. Pedro já falou que a Babilônia dos dias dele era Roma. E o pior, né? Nabucodonosor reconstruiu ali esse círculo aí, essa montanha, é o palácio do Saddam Hussein. E do lado, essa estrutura com alguns quadrados e retângulos aí, era o palácio do Nabucodonosor. E o Saddam Hussein começou a reerguer o palácio do Nabucodonosor. Só que agora os tijolos não tinham o nome do Nabucodonosor, tinha o nome do Saddam. Rapaz, o negócio pegou fogo. Começou a ficar muito interessante. Aí os americanos entraram lá, pararam tudo, e de repente você começa a encontrar no eBay, para comprar pela internet, tijolo da época de Nabucodonosor. Esse mundo globalizado é uma coisa interessante, né? Mas você consegue imaginar as literaturas? O levante da Babilônia, a marca da besta,
Porque o Saddam estava reerguendo um palácio do Nabucodonosor com tijolo, a Babilônia já está de pé faz tempo, cara, se liga. A Babilônia já está entre nós faz muito tempo. Ela está aí toda vez que o mundo vem te seduzir, com algum tipo de oferta que pode te dar um up na carreira, mas não vai dar para você ir na igreja tanto assim. Pode te dar uma projeção na vida, uma oportunidade de conhecer o mundo, mas vai afetar seu casamento. Vai te dar muita fama, mas vai prejudicar a sua intimidade com Deus. Essa é a Babilônia. Não precisa do Saddam para isso, não. Ela já está aí, o tempo todo. E aí então é que a gente chega ao texto de Apocalipse capítulo 17. Uma grande meretriz, uma prostituta, que quer afastar os filhos da luz do seu compromisso com o reino da luz. Ela está sentada sobre muitas águas, você sabe que o mar é um símbolo das nações, e com ela se prostituem os reis da terra, mostrando que gente importante corre atrás desse tipo de coisa. E ela está montada num animal escarlate. Escarlate quer dizer vermelho, e vermelho é a cor do pecado. Eu estou vendo algumas irmãs ruivas aqui, por favor, não se escandalizem. Mas teve uma novela na Globo que chamava Da Cor do Pecado, e a moça que protagonizava era morena, né? Estava errado, tinha que ser ruiva. Leu o profeta Isaías dizendo: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã. Então essa é a ideia. Quando a Babilônia é vermelhona, a ideia é uma meretriz que convida ao pecado. Ela tem poder, 7 cabeças. Tem 10 chifres. E tem inteligência, 7 cabeças. Ela é rica, portanto está vestida de púrpura. Tudo que é roxo, púrpura na Bíblia tem a ver com riqueza. Porque para você pintar um pano de roxo na antiguidade, você precisava de um caramujo muito especial. Lídia, na cidade de Filipos, era vendedora de púrpura. E ela era uma mulher rica que podia receber a igreja na casa dela. Por quê? Porque você precisa de toneladas de púrpura para atingir poucos metros, toneladas do caramujo para atingir poucos metros de tecido. Então quem usava roupa roxa, roupa colorida, com cores vivas naquela época, estava ostentando. E ela está vestida de púrpura porque é rica e de escarlata porque é pecadora. Está adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Você acha o quê? Que o pecado vai se apresentar para você caidinho? Michuruca? Não, o pecado vai se apresentar para você glorioso. Ele vai vender algum prazer. Um prazer temporário, um prazer com gosto amargo no fundo da xícara, mas ele vai te vender alguma ilusão. Não se engane, a Babilônia vai se apresentar para você sedutora. E esse é o inimigo. E ela está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Por quê? Porque aqueles que rejeitaram o envolvimento com o dragão e seus aliados não podem comprar e vender, lembram? Eles não agem, não fazem, não sentem e não pensam como a besta, como seus aliados. Eles não têm o espaço de vida tranquila na Babilônia e muitos deles foram martirizados. Só que tem um problema, essa besta que João viu, ela era e não é. Ela está passando, ela está indo embora. Ela já é derrotada. Esse mundo vai passar. E o que nós veremos no capítulo 18, que não vamos estudar em detalhe nesta noite, é que a Babilônia caiu, a Babilônia perdeu. Caiu a grande Babilônia. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com este aliado do dragão. Cuidado com os aparentes progressos. O reverendo Dario falou aqui hoje de manhã sobre uma coisa que eu também tive a oportunidade de testemunhar. Os irmãos progridem financeiramente e compram a casa na praia. E aí então o que acontece? Esse progresso aparente, financeiro, acaba se tornando um retrocesso real do ponto de vista espiritual. É a Babilônia, seduzindo, atraindo. É o aliado do dragão fazendo o seu serviço. E aí então, meus queridos, como já dissemos, o que nós vamos ver aqui no livro do Apocalipse é que na ordem inversa em que os inimigos foram apresentados, eles vão sendo vencidos. O dragão, a besta do mar, o falso profeta, a Babilônia foram apresentados e agora a Babilônia está sendo vencida na entrada do capítulo 18. Os inimigos de Cristo que parecem ter vencido são deixados exatamente na ordem reversa em que foram apresentados. Incrédulos
são pessoas que ainda têm algum grau de consciência das coisas às vezes. E você vai encontrar incrédulos falando da sua experiência de estar com gente que nem teme a Deus no seu leito de morte. E as pessoas raramente estão dizendo que gostariam de ter comprado mais isso, que gostariam de ter viajado mais aquilo. No leito de morte, diante da perspectiva clara de que vamos prestar conta da nossa vida a Deus, você vai perceber que tudo que a Babilônia pode te oferecer é passageiro e transitório. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então nós precisamos lembrar disso. E agora então, já caminhando para o desfecho aqui, eu quero ver com você revisão essa tabelinha que eu vou cobrar na prova. Naquela QR Code que o pastor Marcos mandou, a última questão, abre o link para você responder, tá bom? Avaliação, brincadeira. Mas o ataque do diabo, físico, perseguição, jogar você na cadeia, prender você, maltratar você, levar seus filhos, torturar você. Isso aparece mencionado no livro, nas primeiras cartas, quando Jesus diz assim, vão jogar alguns de vocês na prisão. Quando Jesus fala sobre Antipas, em Pérgamo, Antipas é um nome curioso, porque quando alguém é antipático, é porque não é muito legal, né? Antipaz, quer dizer, contra todos. Não é paz com Z, não, é Antipas com S, né? E o paz aqui no grego é contra todos. O Antipas estava do lado de Deus, mas ele estava morando em Pérgamo. E se ele estava do lado de Deus, ele era contra todo mundo. O nome dele é bem sugestivo. E sabe o que fizeram com Antipas? Colocaram Antipas dentro de um touro de bronze. E esquentaram esse touro. Ele foi assado vivo. Por causa de Jesus. É esse tipo de perseguição que Apocalipse está falando. Perseguição física. E quem é a figura no Apocalipse que representa esse tipo de perseguição? A besta que emerge do mar, o poder político dos governantes. Qual que é a ordem do Senhor Jesus no livro de Apocalipse? Resista. Resista a essa tribulação. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Como Jesus nos incentiva a resistir? Porque ele se apresenta na doxologia, na glorificação do seu nome em Apocalipse 1, que ele nos ama. Que ele nos convida a olhar acima das nuvens, a sua beleza e a sua glória, para dizer, resiste, porque eu tenho algo melhor para você. Como eu sei que vai valer a pena, porque ele é o soberano dos reis da terra. Que exemplos eu podia citar disso agora? Eu posso citar o Estado Islâmico, que recentemente estava decapitando cristãos. Eu posso citar a Coreia do Norte, que não permite que uma Bíblia entre lá. Eu posso citar a China, que se fecha cada vez mais ao Evangelho. Eu posso citar a abertura das Olimpíadas ou várias outras cerimônias das Olimpíadas. Eu posso citar os programas da educação brasileira, o CONAI. Eu posso citar a legislação educacional brasileira. Eu posso citar tanta coisa. O mundo jaz no maligno. E Cristo, como ele resolve isso? Ele se apresenta como aquele que tem o pé de bronze. O pé, você lembra do pé pisando no pescoço do inimigo? Você lembra do pé pisando na cabeça da serpente? O bronze é um metal na Bíblia que significa julgamento. Ele é fundido a mais de 1.400 graus de temperatura. A armadura de Golias é de bronze. Quando Deus fala que vai disciplinar o povo, ele fala que vai fazer o céu de bronze em cima da cabeça do seu povo. Quando Jesus diz, eu tenho o pé de bronze, ele está dizendo, quem manda aqui sou eu. Aguenta, resiste, nem que seja até a morte. Lembra do Antipas? Eu te amo, eu sou o soberano dos reis da terra. Fica firme. Eu não sei se esse dia vai chegar. Eu não sei se nós haveremos de enfrentar aqui um momento em que ser cristão vai nos custar caro. Mas quando esse dia chegar, estaremos preparados. O ingrediente da fé que suporta adversidades no livro do Apocalipse é a contemplação da glória e das virtudes do Cordeiro. É a contemplação de uma guerra espiritual que está por trás de circunstâncias humanas e transitórias. Não estamos falando do combate entre filhos das trevas e filhos da luz apenas, mas sim do combate entre o dragão e o cordeiro vencedor. Quando a gente entende isso, a gente encontra força para resistir. Mas não é só no campo físico, não. Existe a questão intelectual, doutrinária. Lá nas cartas do início do livro do Apocalipse, nosso Senhor Jesus condena a entrada das doutrinas falsas no meio da igreja, a doutrina de Balaão, dos nicolaítas, daqueles que se diziam apóstolos, mas não eram.
E a figura que representa esse tipo de ameaça no livro de Apocalipse, nós vimos hoje cedo, é a besta que emerge da terra, o falso profeta. E qual é a ordem divina? Apego à verdade. Estuda. Vem para a escola dominical. É amanhã cedo, não falta. Programa a sua vida de tal forma que domingo de manhã você esteja descansado, livre para se dedicar ao maior prazer da sua vida e à maior segurança e maior garantia da sua felicidade, que é conhecer a Deus e a sua lei cada vez mais. Expulse falsos mestres. Não tolere falsos ensinos. Nosso Senhor Jesus tem uma firmeza nesse sentido. Ele é capaz de lidar com ovelhas fracas, mas ele não é capaz de tolerar falsos ensinamentos. Isso é importante. Por isso mesmo ele se apresenta como uma testemunha fiel. E é por isso que é tão sério para nós a fé bíblica, a fé adequada, que rejeita a promessa de prosperidade fácil. O evangelho da prosperidade, na verdade, está prometendo sucesso na Babilônia, e a gente devia estar querendo sucesso no reino dos céus. Cuidado com isso. Como é que Cristo se apresenta como aquele que é capaz de nos socorrer nessa tarefa? Ele é quem tem a espada afiada que sai da sua boca. Por último, a questão da moralidade. Se o diabo não consegue fazer você desistir te prendendo, te torturando, te matando, ele vai tentar te fazer desistir, te corrompendo com a falsa doutrina, e se ele não conseguir, ele vai te fazer estragar a sua santidade, se corromper. Os aliados do dragão. Nas cartas de abertura do livro, essa é Jezabel, a prostituta, e a figura que representa tudo isso no livro é a Babilônia, a grande meretriz. E qual é a ordem de Cristo? Mantenha a pureza. Queridos, nós estamos numa batalha espiritual que deve ser combatida com santidade, com sã doutrina e com firmeza na fé diante da perseguição. Esse Senhor Jesus que entregou sua vida por nós e morreu para que nós morrêssemos junto com Ele, derramou o seu sangue para nos libertar dos nossos pecados. E depois desse sacrifício e dessa prova de amor tão grande, haveríamos de viver uma vida despreocupada com a santidade? De maneira nenhuma. Esse que morreu se apresenta como primogênito dentre os mortos, justamente para nos estimular a essa vida de santidade. Cuidado com as leituras bíblicas e as propostas de interpretação da Bíblia que baixam a guarda para os mandamentos, como acontecem com igrejas que têm proposto configurações de família, de sexualidade e de tantas outras coisas completamente avessas à palavra de Deus. Cristo se apresenta como aquele que tem os cabelos alvos como a neve. A brancura do nosso Senhor Jesus aponta para a sua pureza e para a sua santidade. Cristo é puro, chama você à santidade. Cristo é a testemunha fiel, chama você a essa doutrina. Cristo tem os pés de bronze e governa todas as nações, chama você a resistir. Você tem então aqui no Senhor Jesus o apoio necessário para resistir a todos os associados do dragão. Fechando então nossa conclusão. Cuide da sua mente, cuide da maneira como você enxerga as coisas. Há um tempo atrás eu recebi um pai na escola. Olha como as coisas são sutis. Como os exemplos podem ser mais esclarecedores. E eu estou ajudando um pai cujo filho está fazendo um monte de besteira na escola. Não atende professor, xinga, bate, um monte de problema. Aí o pai vem e diz assim para mim: não, mas o menino é esperto. Ele é muito esperto. Como assim, pai, ele é esperto? Não, eu fiquei orgulhoso dele, porque ele veio e pediu para a mãe, né? Tinha um mendigo lá na rua e ele queria dar um dinheiro para o mendigo, e a mãe falou: não, agora não tem. E ele, de coração bom, veio e pediu para mim o dinheiro para dar para o mendigo. E aí eu perguntei para ele, mas ele não me falou por que era, não, porque ele ficou com medo de eu não dar. Viu que espertinho? E aí ele pediu para mim, e aí eu falei: mas por quê? Pede para sua mãe. Ele falou: não, a mamãe está ocupada. Ele sabia que se ele pedisse para a mãe não dava. Aí pediu para mim, eu dei, ele foi lá e deu para o mendigo. Que coração bom meu filho tem. E eu falei: não, acho que o senhor não entendeu não. O seu filho mentiu e manipulou. E o senhor está achando bonito e ainda está dando prêmio para ele. O senhor não está enxergando as coisas com a lente de Deus aí. Tem que tomar cuidado. Nós precisamos enxergar as coisas do jeito que elas são. Ah, meu filho está com um transtorno opositor desafiador. Desobediente, rebelde, é o nome disso segundo a Bíblia. Meu filho gosta de pegar as coisas dos outros. Ladrão.
Vamos colocar os nomes bíblicos nas coisas, vamos enxergar as coisas do jeito que a Bíblia manda, vamos parar com isso. E é curioso porque nós estamos inventando rótulos, as pessoas não pecam mais, elas têm problemas, transtornos. O nome das coisas é pecado. É isso. Então vamos enxergar as coisas como elas são e não analisá-las pela superfície. Filhos do reino estão em guerra, isso aqui não é brincadeira. Vamos abrir os olhos, vamos usar lentes bíblicas. Vamos lembrar que tem um Senhor lá no céu, soberano, absoluto sobre todas as coisas. Ele é que manda, vamos fazer a vontade dele. Vamos lembrar do Antipas. Olha a figura do Antipas aí, um desenho da igreja primitiva, onde o Antipas está dentro do touro de bronze, sendo assado vivo. E aqui é a imagem da besta que emerge do mar. Espere perseguição. Não precisa ficar desesperado. O seu candidato não ganhou. Calma, viu? Vai ler o Apocalipse. Não acabou nada, não. É um tal de gente que candidato A ganhou, aleluia. Candidato B ganhou, meu Deus do céu, acabou o mundo. Aí depois vira outra eleição e troca. Não é assim não, gente. Seja qual for o candidato que ganhar ou que perder, tem alguém que está no comando que é maior do que todos eles. Fica tranquilo. Faz a sua parte, vota, defende os ideais corretos, age na sociedade. Eu não estou mandando você ser um ermitão, não. Não estou mandando você se esconder, não. Estou mandando você esperar por perseguição, esperar por problemas. Mas mantenha-se fiel aos valores divinos. Depois, zele pela doutrina. Cristo não trata levianamente desvios doutrinários. Isso é assunto muito sério. Sabe aquela frase, não se preocupe muito com quem está entrando ou saindo da sua igreja. Preocupe-se com o que está sendo ensinado do púlpito. Não, mas ensinamos a verdade e fulano foi embora. Querido, onde foi que você leu na sua Bíblia que nós temos que ser grandes? Jesus censurou alguma das igrejas do Apocalipse? Você está muito pequenininho. Relatório do presbitério esse ano foi fraco, apontou crescimento de 2% apenas. Eu quero mais membro, eu quero mais arrecadação. Você viu Jesus falando alguma vez alguma coisa assim? Eu quero ver você relevante, eu quero ver você impactando a cidade. Você viu alguma vez alguma coisa assim? Mas o que eu vejo o tempo inteiro é para guardar a verdade, é para guardar essa doutrina, é para manter-se puro. Eu não estou dizendo que a gente não deva buscar crescer, é bom. Nós queremos avançar o reino de Deus, mas isso é com Deus. A nossa parte é fidelidade, pureza, sã doutrina. Não descuida disso. Não se deixe enganar pela mentira, ainda que ela realize milagres. Por fim, cuidado com a sedução do mundo. Os filhos do reino não pertencem à Babilônia. Lá no final do Apocalipse, a ordem é: sai dela, povo meu. Sai daí da Babilônia, porque o juízo está vindo. Lembra da mulher de Ló, que não saiu de Sodoma? Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. Nós estamos na Babilônia, mas a Babilônia não pode estar em nós. Isso é importante. Então, último slide. Se o diabo está oprimindo, aguarde com paciência. Lembre-se da beleza da glória do Criador soberano. Se as nações estão usando o poder político, os governantes estão pressionando a igreja, resista com firmeza. Se há ensinos heréticos, apegue-se à verdade e à sã doutrina. Se existe a sedução do mundo e do pecado, mantenha a pureza. Faça isso e você, no poder do Cordeiro, estará preparado para o dia da sua volta. Lembre-se, as coisas não são o que parecem. Os filhos do reino em breve testemunharão a queda do império das trevas. Todas essas forças serão aniquiladas para sempre e nós haveremos de reinar eternamente, vitoriosos em glória com o Senhor Jesus. A Ele a glória hoje e eternamente. Amém. Vamos orar? Pai Celestial, nós te bendizemos pela Tua palavra e pedimos-te a graça, ó Senhor, de olhar para a Tua beleza, a Tua majestade, a Tua soberania, o Teu poder absoluto sobre todas as coisas e termos o nosso compromisso de fé renovado diante do Senhor. O nosso desejo pela pureza, pela santidade, o nosso amor pela doutrina, o nosso desejo de Te glorificar, ainda que seja no meio do sofrimento, fortalecido. Ó Deus, se há alguém aqui que está sendo perseguido no trabalho porque Te segue, porque obedece aos Teus mandamentos, fortalece esse irmão. Se alguém aqui que está tentado a transigir e a pegar o atalho do pecado,
porque isso aparentemente simplificará a sua vida. Ó Senhor, protege esse irmão para que haja como um filho do reino e que viva de acordo com os valores da luz e não ceda às tentações do reino das trevas. Ó Senhor, se há alguém aqui que está confuso quanto à doutrina, esclarece esse coração e aumenta, Senhor, o apego à tua verdade e à tua palavra. Recebe, Senhor, a nossa gratidão por este presbitério que tem se empenhado tanto em estudar a tua palavra e promover a explicação saudável da Escritura e a sã doutrina. Ó Deus, se há alguém aqui que está vivendo uma vida de pecado, se há alguém que está seduzido pela Babilônia, se há alguém aqui que tem se deixado desviar e se inclinado aos prazeres transitórios do pecado, ó Senhor, corrige e traz de volta esse filho para a luz. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos preparados para o dia em que o Senhor haverá de voltar, para que possamos receber o Senhor Jesus, ou melhor, sermos recebidos por Ele, e encontrarmos a glória daquele que é maior do que Salomão, a quem a rainha de Sabá veio ver. Que estejamos preparados, ó Senhor, para o nosso encontro com Cristo. Nós te pedimos em nome dele. Amém.